Olá, meus amados irmãos, que alegria imensa me dirigir a você neste culto a Deus, esse culto de adoração e de louvor ao Senhor, numa data festiva de muita alegria, que é a Páscoa do Senhor. Eu quero, meus irmãos, pensando neste culto, nessa reflexão bíblica, compartilhar com vocês o texto que se encontra em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 3 e também versículos 21 a 27. O texto diz assim: O Senhor Deus falou a Moisés e a Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 de cada mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. E prosseguindo no texto, a palavra do Senhor nos diz assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta de suas casas. E ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu. Vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, a primeira informação, a primeira compreensão importante nesse texto que nós devemos ter é que a Páscoa judaica, no Novo Testamento, com o ministério de Jesus, ela foi transformada em ceia do Senhor. Este relato é confirmado no livro de Mateus, capítulo 26. Então, a Páscoa lá do Egito, do povo de Israel, foi transformada na ceia. E este é um ensinamento bíblico, porque o Senhor Deus enviou Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para entregar a sua vida no madeiro e nos dar vida em abundância. Meus irmãos, é por isso que lá em Coríntios, no capítulo 11, melhor dizendo, a partir do versículo 23 até o versículo 30, nós temos o ensinamento do apóstolo Paulo que nós devemos praticar a ceia quando nós associamos o pão ao corpo de Cristo e o vinho ao sangue de Cristo, que foram doados em nós na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, este é um momento importante da nossa vida. Nesse dia de hoje, nós poderemos celebrar ao nome daquele que é o nosso Deus, que é a Páscoa verdadeira. Eu queria partilhar com vocês, neste momento de culto, de adoração ao Senhor, 3 lições preciosas para a nossa vida com relação à Páscoa. A primeira delas, meus amados irmãos, é que a Páscoa existe para eliminar do nosso coração dúvidas. A Páscoa existe para trazer para nós um sentido de vida. Então, o que nós queremos enfatizar é que a Páscoa, além de eliminar as dúvidas que nós podemos ter a respeito da fé, da vida com Deus, a Páscoa traz também um novo sentido de vida. A ideia de Páscoa, meus irmãos, se iniciou, como nós vimos no texto, lá com Israel, quando ele estava cativo no Egito. Depois de escravizado, Deus então promete e ouve a oração do povo, daqueles que tinham fé, que não tinham dúvida de que o Senhor era um Deus poderoso. Deus então escuta o clamor daquele povo e em seguida envia Moisés para promover a libertação do povo lá do Egito. Meus irmãos, Deus, de fato, é o Deus da vida. Deus é verdadeiramente o Deus que se manifesta poderosamente na vida, na história, na caminhada de fé daqueles que o buscam de todo o coração. Esse Deus, meus irmãos, ele é totalmente amor e misericórdia. Por isso que ele se dirige a nós também, ainda hoje, como Deus da libertação. Ele aponta um sentido para a nossa vida e ele elimina, porque ele é graça e misericórdia, todo e qualquer
dúvida que nós podemos ter. Deus, meus irmãos, age o tempo todo em nosso favor. Deus age em benefício de cada um de nós. E a fé, ela é contraposta a essa ideia de dúvida. Porque a fé, quando ampliada, quando desenvolvida, quando ampliada no sentido de ser acrescida, Deus se manifesta cada vez mais poderosamente na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso sentido maior. Ele é o nosso sentido da vida. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Mas há uma segunda lição, meus amados irmãos, que nós podemos ter nesse momento a respeito da Páscoa, é que a Páscoa, ela existe porque há um Deus que nos liberta. O Evangelho é tão poderoso, é tão especial, é tão fantástico, é tão renovador, o Evangelho é tão libertador que nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados. Deus veio ao nosso encontro, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue, ressuscitou em Cristo Jesus para nos garantir a libertação. Quem se encontra com Deus, o libertador, pela fé, é transformado, é libertado. Nessa pessoa que se encontra com Cristo, nenhuma condenação há. É isso que nos garante a palavra do Senhor, porque Deus nos libertou em Cristo Jesus. É esse Deus libertador que nós encontramos diariamente nas nossas devoções, na nossa caminhada de fé. É esse Deus libertador que nós encontramos, meus irmãos, tudo o que nós precisamos para vivermos aqui neste mundo. E esse amor que nos leva a caminhar ao lado de Deus é o mesmo amor que nós recebemos em troca na forma de libertação, de cura e de paz, de tranquilidade, de refrigério. Meus irmãos, há uma terceira lição que nós podemos aprender a respeito da Páscoa. A Páscoa existe porque Cristo ressuscitou, Ele está vivo e Ele é a nossa companhia em toda e qualquer situação. Por termos, meus irmãos, a Bíblia como norma de fé e prática e nos afirmar que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo, nós reproduzimos, nós colocamos em prática os ensinos do nosso Mestre Jesus, tanto na nossa vida diária, quanto também em palavras, em ensinamentos. Meus irmãos, após a ressurreição de Cristo, naquela época, há quase 2000 anos atrás, Jesus caminhou ao lado de 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando ele estava no caminho de Emaús ali, junto com aqueles 2 discípulos, ele se aproximou daqueles discípulos e se fez presente com eles. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ao se aproximar daqueles discípulos, disse: olha, a minha paz seja convosco. Hoje é Páscoa, é dia de paz, é dia de espera poderosa do Senhor. Mas também a Bíblia nos relata, meus irmãos, que Jesus chegou numa praia e estavam um grupo de 7 discípulos ali, também registrado no livro de João. E quando Jesus chega ali, eles passaram a noite toda pescando e nada conseguiram pescar. E Jesus então, naquele grupo de 7 discípulos, pede para que eles novamente jogassem as redes ao mar. Eles meio duvidosos, meio em crise por passar a noite toda e não pegar nada, relutando, Jesus enfatizou e eles então jogaram as redes ao mar. Mateus, João, Lucas retrata muito bem essa história. Mas, meus irmãos, quando eles jogaram as redes ao mar e tiraram as redes, havia uma multidão, uma grande quantidade de peixes ali. Mas é interessante também que Jesus, na Páscoa, Ele se torna vivo e nos dá o que nós precisamos para a vida. Eu queria terminar, meus irmãos, dizendo que nessa Páscoa, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado, com todas as lutas que temos vivido, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor, mesmo que tudo esteja conspirando contra nós, e que esteja muito complicado viver neste momento, a fé em Cristo deve suplantar toda dúvida. A fé em Cristo deve nos conduzir a um relacionamento de muita intimidade com o Senhor. É em Cristo
que nós encontramos tudo o que precisamos para viver, seja nos momentos agradáveis, sejam nos momentos de tamanha dificuldade. Por fim, Jesus, o que é vivo, o que está ressurreto, o que é a nossa Páscoa, antes de subir ao céu, reuniu os seus discípulos e afirmou àqueles discípulos, como ele afirma em sua palavra também a nós, a sua companhia. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, está afirmado a promessa de Jesus que se cumpre diariamente na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do tempo, até o fim dos séculos. Meus irmãos, que nessa Páscoa nós possamos eliminar, porque temos um Deus todo-poderoso, toda e qualquer dúvida. Que nessa Páscoa nós podemos ter a garantia de que há um Deus poderoso conosco e que é o nosso libertador. Que nessa Páscoa possamos caminhar ao lado daquele que está vivo, que é ressurreto, o Cristo de Deus, que é vivo e que compartilha conosco a sua companhia em cada momento, em cada dia, em cada situação que nós vivemos. Que Deus possa te abençoar nesse dia, conduzir a sua vida de maneira agradável e cheia de paz, e que Ele possa te abençoar cada vez mais. Que a graça eterna de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor eterno de Deus Pai sejam com todos vocês para todos sempre, pois nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.